Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre dois livros que fizeram parte da minha TBR do Setembro Policial e que eu consegui ler em setembro, mas não consegui comentar com vocês a tempo. É o Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, vulgo J.K. Rowling. Esse eu cheguei a fazer resenha lá no blog num dos últimos dias do Setembro Policial, mas ainda não tinha dado tempo de fazer o vídeo. E o Bufo e Spallanzani, do Rubem Fonseca. Foi minha última leitura, acabei aí nos últimos dias, aí no dia 29 ou no dia 28, se eu não me engano. E que foi uma leitura que eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não, mas eu vou explicar o porquê melhor. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Vocação para o Mal. O Vocação para o Mal é o terceiro livro de uma série da J.K., né, do Robert Galbraith, que vai contar a trajetória, né, do Cormoran Strike, que é um investigador particular, né, um detetive particular. E no primeiro livro a gente vai conhecendo também a Robin, que começa ali como secretária e aos poucos vai se tornando mesmo uma ajudante de investigação, né, que ela sempre teve interesse de ser. A gente vai descobrindo cada vez mais como ela tem interesse nesse ramo da investigação particular. E esse livro aqui, o terceiro livro, ele vai se aprofundar muito sobre o passado desses personagens. O Cormoran já tinha vários demônios interiores, né? A gente sabe que ele passou por vários barras, mas não fazia ideia do quanto o passado dele envolvia pessoas perigosas, pessoas que poderiam ter ódio profundo do Cormoran e que ele também odeia. E também um pouquinho sobre o passado da própria Robin, que não é tão simples quanto parecia à primeira vista. A gente vai ficar sabendo por que a Robin largou a faculdade, por exemplo. Alguns traumas aparecem e fica evidente a grande vontade dela se tornar mesmo investigadora. A gente fica sabendo que o Cormoran bancou aí alguns cursos de vigilância para ela se profissionalizar melhor no ramo. E que ela vem fazendo essas vigilâncias e que ela também sabe de autodefesa e que ela quer muito se tornar uma parceira aí de investigação e não só a secretária. Aqui nesse livro o Cormoran tá namorando, a Robin tá prestes a se casar, embora esse noivado esteja um pouco desgastado. Aos poucos a gente percebe que a relação da Robin com o noivo tá um pouco desgastada. Desde o primeiro livro, o noivo dela não queria que ela entrasse pro ramo da investigação, né? Ele fica o tempo todo querendo que ela largue isso, horas por ser perigoso, horas porque ela ganha pouco. E ela tá muito ressentida disso nesse livro, somente essa questão dela ganhar pouco, enquanto ele que vai ter que sustentar, né, mais a casa e tudo mais. Ele dá zero apoio para ela, mas ela insiste com esse casamento. O casamento já foi adiado uma vez e agora tá com a data se aproximando e ela tá nada animada com esse casamento. E o cara realmente pisa na bola e eu fiquei torcendo pra ela dar um chute na bunda dele, mas eles também têm seus momentos, então como eles estão juntos há muito tempo, acho que vai ser difícil esse relacionamento terminar tão cedo ao longo da história. Chega a ter um grande momento aqui, que ela descobre uma coisa que ele fez, e ela sai de casa e briga e tudo mais, mas a gente vê que não é tão simples assim. E há uma faísca, né? Pra mim há uma faísca entre a Robin e o Cormoran, mas o Cormoran, pelo bem da parceria, ele sempre afasta essa possibilidade, ainda mais ela tendo um relacionamento, né? Ele tá namorando nesse livro também, mas a gente percebe que é aquele namoro assim, só pra passar o tempo. A gente fica naquela dúvida se um dia eles vão ficar juntos ou não. Como essa série é grande, né? J.K. falou que pretende lançar mais de 10 livros. Eu acho que vai ser no estilo de uma série que eu gosto a beça, que se chama Bônus, que eu acho que até terminou. Me falta ver aí a última temporada. Em que a dupla, a Temperance e o Buff, eles demoram muito tempo pra ficar juntos. Embora a parceria deles seja incrível, embora a gente veja que eles são loucos um pelo outro, sabe? Leva muito tempo. Eles
saem com outras pessoas, mil coisas acontecem até eles finalmente se renderem. E meu palpite é que isso vai acontecer com a Robin e o Cormoran também, mas que isso vai demorar muito, até porque a gente está muito longe disso. E talvez isso nem aconteça, né? Mas pelas fagulhinhas que a J.K. coloca, eu acho que não é à toa. J.K. não costuma botar coisas à toa, né, na história. E eu acho que com essa série, apesar do tema ser policial, não vai ser tão diferente nesse sentido. Então nos resta esperar vários livros, né? Agora falando um pouco sobre o caso. Eu não vou comentar aqui sobre os 2 primeiros casos, senão esse vídeo seria enorme. Se você quer saber um pouco sobre o que acontece no Chamado do Cook e um Bicho da Seda, eu vou deixar os links das resenhas aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse caso aqui, a Robin recebe uma perna no começo do livro e fica quase como uma ameaça direta a ela, né? E o Cormoran vai pensar aí, quem que pode odiar tanto eles a mando de ter mandado uma perna? Então, ele vai listar 4 pessoas que ele já teve um passado envolvido e que odeiam ele. E são 4 pessoas barra pesada mesmo, que pelo menos 3 delas eu fiquei na dúvida quase até o final de quem que é essa pessoa de fato, porque o livro encaminha para vários lados, várias dúvidas. O próprio Strike não quer, assim, deixar de investigar nenhum desses caminhos. A polícia só quer investigar um caminho, basicamente, e é óbvio que não é o caminho certo, né? Sempre assim, né? A polícia nesses livros nunca vai pro lado certo. A Robin vai ajudar a investigar também, mas fica sempre aquele conflito, porque como ela que recebeu a perna e ela que vai receber outros recados, outras ameaças, o Cormoran fica querendo proteger a Robin e eles vão entrar em conflito em vários momentos ao longo do livro por causa disso, porque ela não quer ser deixada de lado, perder o espaço que ela vem ganhando nas investigações por ela ter sido ameaçada, até porque a ameaça chega pra ela, mas a gente sabe que é pra assustar o próprio Strike, né? Tanto que o primeiro bilhete embaixo estava escrito Strike, a pessoa resolveu botar Robin, sabe? E acaba que se torna um serial killer mesmo, que quer jogar suspeitas pra cima do próprio Strike. Mas a gente acompanha tanto o serial killer em alguns capítulos, quanto a investigação do Strike e da Robin, que em vários momentos vai caminhar separado, justamente por isso, por ele querer botar ela, não, você fica aqui em segurança, e ela, não, vou fazer não sei o que por conta própria. E mesmo acompanhando o assassino em alguns capítulos, você fica na dúvida de quem ele é, porque os 3 são loucos e são capazes de fazer coisas escabrosas, sabe? Então, é um livro que te prende até o final. É um livro que tem um ritmo bem mais lento. Essa investigação dura meses e a gente sente essa passagem do tempo. Antes de ler esse livro, eu vim de 2 leituras muito aceleradas, que foi Suicidas e que foi o Último Turno do Stephen King. Então, eu senti um pouco, principalmente no começo do livro, essa leitura mais pausada, com um desencadeamento mais devagar. A gente só vai ter grandes confrontos mais pro final do livro. Mas mesmo assim eu gostei da história, porque é uma história que vai te convidar a ir pensando detalhe por detalhe, juntando tipo um quebra-cabeça mesmo, pra tentar descobrir junto com os personagens que não sabem desde o começo quem é o criminoso e que estão ali indo por pistas muito pequenas e por detalhes muito pequenos. E ao mesmo tempo você vai acompanhando o assassino e a sua sede ali de vingança, né? E você fica, caramba, quem é essa pessoa? Aí você começa a juntar detalhes do que o assassino fala com os detalhes da investigação e do que o Strike fala sobre esses suspeitos para Robin. Conforme ele vai contando as histórias, você fica, não, mas isso encaixa com isso. Não, mas isso também encaixa. Então é um livro que te desafia muito a pensar. Então, pra mim foi uma ótima leitura, eu gostei muito. Espero que vocês leiam essa trilogia da J.K. / Robert Galbraith, porque
Vale a pena. A J.K. é uma escritora incrível. Eu sou apaixonada e suspeita para falar, né, da forma que ela escreve, que ela cria os personagens, os ambientes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Bufo e Spallanzani, do Rubem Fonseca. Esse livro eu queria ter gostado mais. Tem aquele livro que você fica na dúvida se você gostou ou não, porque ele é muito bem escrito. O Rubem Fonseca, ele é um mestre com as palavras, sabe? Mas eu me surpreendi muito, porque o Seminarista eu li quase em um dia só, acho que eu li em 2 dias. E esse aqui tem uma leitura bem mais devagar, num ritmo completamente diferente. Então eu tava esperando algo que nem o Seminarista, que 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo. E não foi bem assim. A gente acompanha um narrador, que é um escritor chamado Ivan Canabrava, que aqui ele tem um pseudônimo de Gustavo Flávio, porque ele tem todo um passado, uma história muito louca que ele se envolveu, que eu não vou contar pra vocês, mas digamos que ele passou por um manicômio judiciário porque ele quis fazer uma investigação ali no trabalho dele e acabou se ferrando porque ninguém queria que a verdade fosse descoberta, sabe? E no começo do livro, ele tem um envolvimento com uma mulher que ele chama de Madame X, e ele tá contando para outra mulher que fica extremamente excitada em saber esses envolvimentos dele com outras mulheres. Então a gente sabe que é um homem que se envolve com várias mulheres e que tem um interesse muito grande nas mulheres, em ter esses relacionamentos desde o começo do livro, pela narrativa ali, desde o começo do livro. E de repente surge uma mulher assassinada nesse livro, que é encontrada dentro de um carro. A princípio parece que foi um suicídio, mas logo o investigador vai perceber que não foi por conta da perícia, vai ficar meio chateado porque ele não percebe isso de cara e vai começar a investigar todos os lados. A gente tem um marido muito ciumento e riquíssimo que poderia facilmente ter mandado matá-la. A gente tem o envolvimento dela com esse escritor que logo é descoberto pelo Guedes. Então, será que não foi ele? Será que ele é louco? Não sabemos. E várias pistas vão aparecendo aqui e ali. E esse cara aqui, esse marido muito rico, para aumentar as suspeitas contra ele, ele não quer que isso se espalhe muito na mídia, que isso vire um escândalo. Então ele chega a pagar uma pessoa para dizer que é culpada, sabe? Tem várias coisas assim que apontam para ele. E ao mesmo tempo eu fiquei muito desconfiada do escritor também. Tem passagens muito interessantes sobre a própria escrita, por termos um narrador escritor, né? Ele vai comentar, ele tá escrevendo um livro, e então ele vai falar muito do esforço de escrever esse livro, do empenho que ele precisa ter e tudo mais. Isso é bem interessante. Mas há um grande ato na investigação desse primeiro caso, que esse escritor vai viajar para uma fazenda na serra, e ele vai ficar lá, vai falar sobre as pessoas de lá, e acaba acontecendo um segundo mistério, um segundo crime nessa fazenda. Mas eu não consegui me envolver muito com essa parte da história, sabe? Nem com os personagens, nem me interessar pelo crime, saber qual foi o crime, a não ser que fosse o próprio Gustavo, sabe? Então eu fiquei um pouco sem interesse nessa parte. Eu não consegui me interessar por todos aqueles personagens, saber a questão do crime. Então isso acabou morgando um pouco minha leitura. E no final também, quando a revelação sobre o crime da mulher do começo do livro, né, da ricaça, eu também já tinha perdido um pouco o interesse. Então é um livro que tem uma escrita fluida. A escrita do Rubem Fonseca é gostosa de se ler, sabe? Mas eu não consegui me interessar pelo enredo. É muito doido de explicar isso. Como é que você gostou de uma coisa e não gostou de outra? Eu gostei dos comentários em alguns momentos desse personagem que é escritor, sobre a própria escrita. E tem umas partes que você ri do que ele pensa.
Em outras ele é até um pouco machista e me deu vontade de dar umas burdoadas nele. E engraçado que tem até um comentário, né, do narrador sobre isso. Ó. Todo romance sofre de uma maldição, uma principal, entre outras, a de terminar sempre frouxamente. Se isto fosse um romance, não fugiria à regra e teria também um fim pífio. Todo romance termina fracamente, ele botou Ver Foster, porque a trama exige uma conclusão. Devia existir para o romance uma convenção que permitisse ao romancista parar de escrever quando se sentisse confuso ou entediado. Terminar o livro antes que os personagens percam o vigor, enquanto o escritor procura dar um fim satisfatório à trama. Já foi dito que a única obrigação de um romance é ser interessante, mas isto, repito, não é um romance. Portanto, e agora escute. As memórias como estas que escrevo também sofrem a sua maldição. Os memorialistas são escritores condenados ao rancor e à mentira. Comecei dizendo que sou um sátiro e um glutão. Para me livrar do anátema, nada de mentiras, estabeleci logo. Diga-se de passagem que iniciar um livro não é mais difícil do que terminá-lo, conforme pretendem alguns, alegando que é preferível desapontar o leitor no fim do que fazê-lo desistir da leitura no princípio. Aí aqui ele vai listar vários inícios de livro e vários inícios bem famosos. Aí ele vai dizer depois, um romance, pois, pode começar como o autor quiser. Um livro que começa durante muito tempo costumava deitar-me cedo, pode interessar ab initio ao leitor? Alguém pode querer saber o que pensa um narrador que vai cedo para a cama? Ou então, queremos narrar a vida de Hans Castorp. Não por ele, a quem o leitor breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas por amor a esta narrativa que nos parece em alto grau digna de ser relatada. É assim que Mann começa a Montanha Mágica. Pode existir começo mais bobo para um livro do que este, em que o autor admite que Hans, o personagem principal, é um chato, e que o autor mesmo, assim quer contar sua história por amor à compulsão falastrona? A verdade é que nenhum livro jamais deixou de ser lido por lhe faltar uma abertura intrigante. Então, realmente, o começo desse livro é muito interessante. O problema está como ele termina. Mas, ao mesmo tempo, essa escrita que você leu agora, que é tão gostosa de ler, do Rubem Fonseca, fazendo comparações e pensamentos muito inteligentes e espirituosos, faz do livro ser bom de ler ao mesmo tempo. Então, eu fico aqui num dilema. Eu não sei dizer se o livro é bom, se o livro é ruim. Não gostei muito dos mistérios, mas, ao mesmo tempo, a escrita do Rubem não te faz largar o livro. Pretendo ler outros do autor e é isso então. Com isso eu encerro esse extra aí do Setembro Policial. Acabei não terminando minha TBR toda, acho que ficaram faltando 2 livros só, mas era uma TBR enorme que eu não pretendia necessariamente ler todos e eu acho que eu li bastante coisa para o Setembro Policial. Eu fiz um vídeo já comentando como foram as leituras. Vou deixar o link aqui. Se você também quiser ver quais foram todas as resenhas, é só olhar aqui embaixo o link da playlist do Setembro Policial. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês não deixem de ler Buffo e Spallanzani do Rubem Fonseca também, porque a escrita do Rubem é genial, vale a pena vocês darem uma chance. E que vocês também leiam essa nova vertente da J.K. no ramo policial com o pseudônimo de Robert Galbraith. E todos os outros livros que eu li foram incríveis. Então, não deixem de conferir, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.